Lucas capítulo 24. Agora sim, vamos lá. A partir do versículo 13. Todo mundo achou? Leiamos. É um texto um pouco longo, nós iremos ler até o versículo 35, então acompanhe, por favor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos estavam, porém, como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavra, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, e já este é o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificando a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram já para Jerusalém, onde acharam reunidos 12 e os outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar. Senhor, que a tua glória, Senhor, que toda glória, que toda honra, que toda adoração, Senhor, que só tu merece, que nós possamos te prestar sempre, sempre. Que as nossas vidas sejam vidas de um culto a ti, íntimo e sincero.
Que o culto que prestamos a Ti não se limite a este momento que a gente está aqui reunido e cantamos louvores e Te adoramos e oramos a Ti. Mas que a nossa vida seja um culto. Que as nossas ações, que os nossos pensamentos, que as nossas palavras sejam ações, pensamentos e palavras que Te adorem, que glorifiquem o Teu nome, que rendam a Ti toda exaltação que só o Senhor merece. Que a nossa vida seja uma vida que glorifique o Teu nome pelo simples fato de quando as pessoas olharem para nós, a nossa vida seja tão parecida com a Tua, Senhor, que o Teu nome seja glorificado. Faz assim, Senhor. E que nesse momento que nós lemos a Tua palavra, a nossa oração é que o nosso coração seja aberto, que o nosso entendimento seja escancarado para a Tua Escritura, que a nossa compreensão da Tua palavra seja plena e completa. Não porque somos pessoas altamente inteligentes, mas porque o Teu Espírito, Senhor, trabalha em nossas vidas. Continua, Senhor, a mandar o Teu Espírito ao nosso meio, a se fazer presente aqui como nós cremos que Ele está. E estando em nós, e estando em nosso meio, e estando aqui presente, que o Teu Espírito nos ajude na compreensão da Tua palavra. Que o Teu Espírito faça com que a Tua palavra penetre no mais íntimo do nosso ser. E assim como a Tua palavra nos diz, que o Teu Espírito, trabalhando pelo poder da Tua palavra, Senhor, faça com que nós possamos ser penetrados pela Tua palavra, que é mais cortante do que a espada de dois gumes. Faz assim, Senhor, na vida de cada um que veio aqui neste lugar, na vida daqueles que fazem parte dessa congregação e na vida daqueles que só estão aqui nos visitando. Usa-me, Senhor. Usa-me como alguém que nada é, mas simplesmente alguém que vai ser alguém que o Senhor vai usar para transmitir a Tua palavra. Como cantamos aqui no louvor, um pouco mais antes aqui, que o Senhor cresça e eu diminua nesse momento. Que as pessoas aqui neste lugar não ouçam a minha voz, não prestem atenção em mim, não ouçam a minha voz, mas ouçam a Tua palavra, Jesus, porque ela é o que importa. Em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, é muito importante nós atentarmos para todos os fatos aqui presentes. Os que nós lemos e mesmo que nós não lemos. E o que estava a acontecer aqui é que Jesus havia sido crucificado. Há 3 dias atrás, os fariseus, os líderes religiosos daquela época, eles haviam capturado Jesus junto com os soldados romanos e ele havia sido capturado pelos soldados do templo e haviam sido entregue aos romanos. E uma vez entregue aos romanos, Jesus havia sido torturado, Jesus havia sido espancado, Jesus havia sido humilhado, cuspido, maltratado, ferido em todo o seu corpo, com o seu corpo coberto de chagas, de feridas abertas, em carne viva. Foi lançado por cima dessas feridas uma túnica. E essa túnica, automaticamente, ao ser jogada por cima de feridas abertas, ela grudou ao seu corpo. E quando foi pela manhã, depois de tudo isso, ele se levantou, colocaram um madeiro pesado sobre o seu ombro e sobre aquela túnica que já estava aberta, ou melhor, já estava por cima de feridas abertas. E por um caminho
pedregoso que era o caminho do Calvário e não era um caminho reto. Além de pedras, além de buracos, era uma subida. Porque Jesus carregou o madeiro sobre uma subida, um aclive. E com aquelas feridas, com aquela túnica colocada sobre as feridas e que grudou no seu corpo, e com o peso do madeiro, Jesus subiu o Gólgota, o Monte da Caveira. E ao chegar lá em cima, antes dele ser pregado naquela cruz, os guardas arrancaram a túnica do seu corpo. E todas aquelas feridas que já haviam secado, mas estavam cobertas pela túnica, pela capa, novamente, após ser arrancada a capa, todas as chagas se abriram do seu corpo. E provavelmente ele deve ter sentido dores alucinantes nesse momento. Provavelmente Jesus deve ter soltado gritos de dor. Porque se você já teve alguma ferida no seu corpo e que você cobriu com uma gaze ou uma atadura, ou até mesmo com um calo no seu dedo que a meia gruda, e quando você vai tirar, você só falta não aguentar. Imagine o seu corpo cheio de chagas, feridas abertas em carne viva, e uma túnica grudada no seu corpo, e quando ela foi arrancada, todas as feridas do seu corpo se abriram. E se não bastasse isso, Jesus ele ainda foi grudado na cruz por cravos, por pregos que transpassaram os seus pés, as suas mãos, e que ele sentiu dores alucinantes porque as chagas, os pregos dos seus pés que transpassaram os nervos. E cada vez que um prego, ou que ele se mexia naquela cruz, o prego ele mexia no nervo e ele sentia dores terríveis. Nós não atentamos, mas todas as vezes que Jesus ele falou 7 frases naquela cruz, mas todas as vezes que Jesus precisou falar, ele precisou se apoiar nos pés. Ele precisou aliviar o peso dos ombros e se apoiar no cravo que estava nos seus pés. E eu não imagino, nem quero imaginar a dor alucinante que ele sentiu para dizer: perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Eu não consigo imaginar a dor que Jesus sentiu para dizer ao ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. E depois de morrer agoniantemente, ele foi sepultado. E 3 dias depois ele ressuscitou. Mas aqueles discípulos, esses discípulos aqui que nós lemos aqui, que estavam a caminho de Emaús, e eles não estavam a caminho de Emaús de férias. Eles não saíram de Jerusalém para ir para Emaús, porque agora vamos tirar umas férias. Eles estavam indo para Emaús porque eles estavam voltando para casa. Aqueles discípulos que não sabemos se estavam desde o início com Jesus, o que nós sabemos é que eles eram discípulos de Jesus. Aqueles discípulos estavam voltando para casa porque todas as esperanças dele haviam acabado. Aqueles discípulos não estavam simplesmente indo embora por ir. Aqueles discípulos estavam voltando porque eles estavam profundamente entristecidos. Eles estavam profundamente frustrados. Aqueles discípulos estavam profundamente incrédulos. Era
como aqueles discípulos estavam. E aí, no caminho para Emaús, eles que estavam tristes, frustrados, incrédulos, encontram Jesus. Jesus se aproxima deles nesse caminho. E começa a manter um diálogo com aqueles dois homens, com aqueles dois discípulos. E continua durante todo o caminho aquele diálogo. E durante esse diálogo é que a gente vai identificar o quanto esses homens estavam entristecidos, frustrados e incrédulos. Eu gostaria que vocês acompanhassem, por favor, o versículo 13 e o 14. Para que nós possamos começar a ver o porquê das frustrações daqueles discípulos. Agora, muito embora eles estivessem frustrados, eles estavam falando a respeito. Versículo 13 e 14. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Por que esses homens estavam conversando? Por que eles estavam frustrados? O que os israelitas mais esperavam? O rei, o Messias, o mestre, o libertador, o novo Moisés, que vai nos arrancar aqui desse povo que nos oprime, assim como Deus fez com o seu povo, quando os egípcios escravizavam Israel. Eles estavam esperando um novo libertador. Eles estavam esperando um novo líder, que iria conduzi-los como um novo exército, iria acabar com aquela tirania de Roma. E eles iriam novamente ser um reino restabelecido, o reino de Davi, restabelecido em Jesus. Todas aquelas pessoas esperavam isso. Mas ao contrário do que todos eles estavam esperando, esse rei, esse Messias, esse libertador, esse líder, esse mestre, morreu. Se ele era a esperança daqueles discípulos de serem libertos, de viverem novamente um reino, como era no tempo de Davi, como era no tempo de Salomão, essa esperança que havia na vida daquelas pessoas, daquele povo, ela morreu com Jesus. Porque se eles esperavam um rei, como alguém vai ser rei morto? Se eles esperavam um libertador, como Jesus iria libertá-los se agora ele estava morto? A esperança deles se foi. Não tinha mais perspectiva. E se você, assim como eu, fôssemos um desses discípulos que tínhamos viajado para Jerusalém, porque achávamos que tínhamos encontrado o Messias, o prometido, o libertador, e uma vez ele morto, e as nossas esperanças mortas com ele, o que você faria? Você ficaria em Jerusalém? Para onde você iria? Para casa. O que eu ainda vou fazer em Jerusalém? Aquele que eu achava que era o Messias morreu. As minhas esperanças se foram. Não tem mais motivos para eu ficar aqui. E aí eles vão embora para Emaús, frustrados, profundamente tristes, porque achavam que era
acabou. E com ele os meus sonhos de libertação. E com ele a minha alegria, a minha felicidade. E novamente ter um reino de Deus. Acabou. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque eu quero que você entenda a profunda tristeza com que aqueles discípulos estavam. A profunda tristeza deles em relatar esses fatos. Quando eles falam isso para Jesus, eles não estão apenas falando uma história, eles estão aqui abrindo o coração. Estamos tristes. Achávamos que tínhamos encontrado o Messias e não era. Ele morreu. Não há mais esperança para nós. E esses acontecimentos, essa forma como esses discípulos olharam a situação, fizeram, irmãos, uma diferença enorme na vida deles, negativamente. Porque uma vez frustrados e tristes, eles se tornaram incrédulos a tal ponto de não reconhecerem Jesus. Eles não reconheceram Jesus. Por favor, versículo 15 e 16. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Eles estavam tão frustrados e tristes que Jesus estava ali, diante deles. Eles poderiam muito bem olhar e toda a esperança voltar. Tudo aquilo que eles imaginavam ser, as forças deles serem revigoradas, porque Jesus estava ali. Mas eles estavam tão frustrados mediante os acontecimentos. Eles estavam tão tristes porque Jesus havia morrido, que os seus olhos estavam obscurecidos pelos acontecimentos. Meus irmãos, quantas vezes isso acontece conosco? Os nossos olhos estão tão obscurecidos pelas coisas que acontecem de ruim conosco, que fazem com que a gente não enxergue Jesus na nossa frente. Jesus está aqui. E nós nos deixamos nos levar por as situações difíceis a tal ponto de não reconhecermos que Jesus está no nosso lado, na nossa frente. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século, disse Jesus. E aí um problema no casamento. E aí um problema financeiro. E aí um problema com os filhos. E aí um problema profissional. Nos impedem de enxergar Jesus na nossa frente. Assim como impediu aqueles discípulos de verem Jesus. Às vezes uma frustração. Eu estava esperando tanto isso. E não aconteceu. E nós esquecemos que Jesus está conosco. Nós não reconhecemos. Porque estamos frustrados e tristes e ficamos incrédulos. Porque Jesus está na nossa frente e não reconhecemos. Pela nossa frustração, tristeza e incredulidade. Era o que acontecia com aqueles homens. E é o que acontece conosco ainda hoje. Quando nos decepcionamos com pessoas. E deixa eu dizer uma novidade para você. Se Deus ainda não lhe chamou para ir para o céu, nessa vida, muitas pessoas irão lhe decepcionar. Muitas. O nosso problema
É porque nós depositamos a nossa confiança na pessoa errada. A nossa confiança tem que ser depositada em Jesus. É claro que todos nós devemos nos esforçar ao máximo para abençoar a vida do irmão, para sermos cristãos e darmos bom exemplo. Amém? Amém. Mas na nossa caminhada vai ser impossível nós não nos decepcionarmos com pessoas. Mas a nossa confiança tem que estar em Jesus. E ainda que essas situações aconteçam, elas não podem, nós não podemos deixar que essas situações nos deixem, nos levem a não reconhecer Jesus. Porque Ele está diante de nós. E aí, continuando aqui, versículo 17, Jesus faz uma pergunta para eles. Então, lhe perguntou Jesus: o que é isto que vos ocupa? O que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus de Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenados à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia redimido Israel. Mas depois de tudo isso, já este o terceiro dia, desde que tais coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Os acontecimentos ruins faz a nossa mente obscurecer. Primeiro, a gente não reconhece Jesus na nossa frente. Depois esquecemos do que Ele é. Eles mesmos dizem: olha, Ele era varão, profeta, poderoso na palavra e em obras diante de Deus e dos homens. Isso que eles estavam confessando ali para Jesus, eles haviam esquecido de quem Jesus era, do que Jesus havia feito, do que Jesus havia pregado. Eles tinham esquecido, porque eles estavam com a sua mente, os seus olhos fitos nos acontecimentos ruins. E os acontecimentos ruins, o qual eles olhavam, foram para eles uma coisa tão ruim, que obscureceram a mente dele de tal ponto, que mesmo diante dos fatos, eles se tornaram incrédulos. Observe o que eles dizem. É bem verdade que umas irmãs foram lá e não tinha nada no túmulo. E disseram que tiveram uma visão com anjos e que disseram que ele vive. É bem verdade que alguns irmãos foram lá e confirmaram que não tinha nada no sepulcro. Mas olha só o que estava na mente deles. Na mente deles não estava que o túmulo estava simplesmente vazio e que Jesus havia ressuscitado. Na mente deles estavam assim: a gente foi para o velório e não tinha corpo. Se já é ruim você ir para o velório de uma pessoa que você
estavam incrédulos. Incrédulos. E quando a gente fica incrédulo, nós esquecemos de quem Jesus é. Nós esquecemos do que Ele é capaz de fazer. Nós esquecemos da sua palavra, do que Ele pregou. Meus irmãos, o relato desses discípulos aqui parece que é um relato do nosso dia a dia. As frustrações, as dificuldades e os problemas que nós enfrentamos todos os dias, irmãos. Nenhum de nós aqui está isento. O que nós precisamos fazer é não permitir, em Cristo, não permitir que esses acontecimentos nos entristeçam, nos frustrem e nos tornem incrédulos. O que nós não podemos em Cristo, o que nós não podemos permitir em Cristo é que essas coisas façam com que a gente esqueça de quem Jesus é e do que Ele pregou. Não podemos esquecer. Não podemos. Porque quando a palavra de Jesus, ela sai da nossa mente e do nosso coração, nós nos tornamos incrédulos. E somos capazes até de dizer que Ele não ressuscitou. Mas Cristo vive. Glória a Deus. E reina. Aleluia. Isso é suficiente para nós. Saber que Ele vive, irmãos, é o que nos dá ânimo para enfrentar os problemas do dia a dia. Para enfrentar um chefe ruim no trabalho. Para enfrentar um ônibus lotado. Para enfrentar uma família que está se desestruturando. Para enfrentar os filhos que nos dão trabalho, um marido, uma esposa que não está condizendo com as nossas expectativas. É saber que Cristo vive. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Nós vamos sempre ter dificuldades. E me parece que quando aqueles discípulos olham para os acontecimentos de forma errada e distorcida, Jesus, Ele se irrita. Jesus diz: eu não posso acreditar. Por favor, olha aí, versículo 18. Perdão, versículo 25. Olha o que é que Jesus diz. Versículos 25 ao 27. Então lhe disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Nós queremos saber sobre Jesus. As Escrituras falam sobre Jesus. Nós queremos saber o que aconteceu, o que vai acontecer com a nossa vida, no que diz respeito a Jesus. Está tudo aqui. Quando ele diz, e ele começa por Moisés, e ele discorre todos os profetas, ele está dizendo, os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Naquela época, esses livros eram conhecidos como o Moisés. Ia começar por Moisés, ia passar por todos os profetas. Ele falou dele. Ele disse: Moisés e os profetas falam a meu respeito.
Nós queremos conhecer a Jesus. Você quer conhecer a Jesus? As Escrituras dão testemunho de Jesus. Irmãos, e você que nos visita, se você está aqui, não precisa ser há muito tempo. Se você congrega aqui há pelo menos um mês, você sabe quanta ênfase nós damos nas Escrituras. Você sabe quanta ênfase a gente dá na Bíblia, que você tem que ler, reler, estudar, meditar nela, viver por ela. E aqui está o motivo pelo qual nós temos dado tanta ênfase. É porque as Escrituras falam sobre Jesus. E se eu quero saber como viver para Jesus, se eu quero saber como obedecer a Jesus, se eu quero saber como ser um discípulo de Jesus, a resposta está nas Escrituras. É nela. Jesus diz: elas dão testemunho a meu respeito. É nela. É estudando ela que, por mais que aconteçam coisas ruins em nossas vidas, não nos deixaremos ser abatidos pelas tristezas. É através das Escrituras que, por mais que tenhamos frustrações, não nos tornaremos incrédulos, porque a palavra do Senhor será viva em nós. É ela, irmãos. Somente nela. E quando Jesus ele expressa tudo isso, o texto diz que eles entram numa estalagem e Jesus meio que faz que vai passar direto, e eles dizem: não, não vai. E aí o texto diz que já era tarde, e provavelmente eles tenham constrangido Jesus a ficar na estalagem, porque aqueles caminhos eram perigosos, as pessoas nunca viajavam sozinhas, porque tinham perigos de assalto. Lembra lá do bom samaritano? O cara vinha andando sozinho e caiu na mão de salteadores. Aquilo ali era uma coisa recorrente. Se alguém viajasse sozinho, ele estava vulnerável a cair na mão de salteadores. E eles constrangem Jesus, e Jesus prontamente chega lá, fica lá com eles. E eles estavam ainda profundamente tristes pelos acontecimentos. E quando eles se sentam com Jesus, Jesus pega um pão e abençoa, e parte aquele pão e entrega para eles. E naquele momento eles reconhecem que era Jesus. Só que acontece uma outra coisa que parece que poderia causar neles uma frustração. No momento que eles reconhecem Jesus e que eles poderiam estar ali se abraçando e comemorando, o que acontece? Jesus some. Mas qual é a primeira coisa que eles falam? O que eles fazem? Notem que o texto diz assim: quando eles reconhecem Jesus, o texto diz que na mesma hora eles voltaram para Jerusalém. Mas a estrada não era perigosa? Mas não havia um perigo de viajar à noite? Mas e daí? Jesus vive, é tempo de comemorar. E como fora por eles conhecido no partir. Queria chamar os dois irmãos que irão distribuir a ceia. E nesse momento eu quero convidar a você a celebrar. Por isso que nós não tomamos a ceia em casa sozinhos, nós tomamos com os irmãos. Porque a celebração de reconhecer quem Jesus é em comunhão com os irmãos. Eu convido você a fechar os seus olhos.
E nós vamos orar pelo pão e pelo suco, que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Por favor, ore comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, porque Tu usou de misericórdia conosco, essa humanidade perversa e caída, e enviaste o Teu Filho Jesus para morrer naquela cruz por nós, pecadores que não merecíamos. Tão grande graça que foi derramada sobre nós, não merecíamos a morte, porque pecamos contra um Deus tão grande, pecamos contra um Deus tão tremendo, um Deus tão enorme, um Deus tão imensuravelmente maior do que os nossos olhos podem contemplar, ou a nossa mente pode imaginar, ou maior do que qualquer palavra que possamos descrever. Foi contra esse Deus que pecamos. Um Deus que, no abrir e fechar da sua boca, criou céus e terra. Posso perdoar, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Dá-nos poder, porque os pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei,
está nas mãos do meu Jesus, bendito está. Que nós possamos, irmãos, lembrar, reconhecer esse Jesus pelo que Ele fez e pelo que Ele faz, pelo que Ele é e porque Ele vive. A nossa vida está escondida em Deus. Nós podemos crer, as coisas dessa vida não podem nos abalar a ponto de que fiquemos incrédulos pelas tristezas e frustrações. Jesus vive. Jesus vive. Glória a Deus.